Eu quero convidar você, irmão e irmã, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 7, começando pela primeira das 7 igrejas, a igreja de Éfeso. Quarta-feira falaremos sobre a igreja de Esmirna, mas diz assim o texto da palavra de Deus, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor Deus, nós pedimos que ao pregarmos, anunciarmos, proclamarmos a Tua palavra, que é santa, poderosa, transformadora, nossos corações sejam impactados, movidos, transformados, ministrados, nossa vida seja edificada em Ti, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem este poder para fazê-lo. E, Senhor, nos curvamos diante de Ti agora, pedindo graça do Senhor, e pedindo bálsamo do Senhor, e pedindo, ó Deus, que nesses momentos, nossos ouvidos e mentes estejam cativos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Éfeso era a maior, mais rica e mais influente cidade da Ásia Menor. Era chamada de a Feira das Vaidades. Tinha uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. Lá tinha um teatro que cabiam 24 mil pessoas assentadas, portanto era um centro de arte. Ali ficava o mais importante porto para a Ásia Menor, era chamado, portanto, de a porta de entrada para a Ásia Menor. Era também o centro de culto para a deusa Diana. Lá havia um grande templo, que era inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde serviam centenas de sacerdotisas. Paulo visitou Éfeso na sua segunda viagem missionária, anos 52 da era cristã aproximadamente. Na sua terceira viagem missionária, ele passa por Éfeso, mas fica em Éfeso durante 3 anos e alguns meses. E ali ele planta uma igreja, ali ele evangeliza e ali ele forma obreiros numa escola que passa a ser chamada depois da escola de Tirano, onde todas as noites se reuniam homens para serem ministrados e serem o futuro daquela igreja. Quando ele sai, 3 anos depois, ele deixa instalado ali o pastor Timóteo, seu filho na fé. Quando Timóteo se vai, o apóstolo João vem para ser o pastor da igreja de Éfeso. Agora, 40 anos depois, uma geração depois, Jesus está trazendo uma mensagem a esta igreja. Jesus está trazendo uma palavra específica a esta igreja com esta história. Basta se dizer que Éfeso, digamos assim, foi a melhor das igrejas que Paulo plantou, que pastoreou, a mais cuidada, a que mais frutificou, a que mais trouxe alegria para Paulo. Mas Jesus precisa falar com a igreja de Éfeso. E a palavra de Jesus para esta igreja tem 4 finalidades. A primeira delas é garantir a segurança da presença de Jesus na igreja. Ele começa falando isso, em outras palavras, dizendo: eu estou presente. Os cristãos em Éfeso estavam sendo constantemente atacados,
E era um tempo em que o cristianismo era perseguido de várias formas, internamente pelas doutrinas que se infiltravam no meio cristão, que não eram doutrinas cristãs, externamente pelos ataques dos adoradores da deusa Diana, ou então do Império Romano. E os cristãos não sabiam se iriam sobreviver como cristãos, a igreja não sabia se iria sobreviver como igreja. E é necessário Jesus começar dizendo: eu estou presente. E ele começa dizendo que está presente, sustentando a liderança da igreja. Veja comigo o versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você puxar uma página antes, no capítulo 1, você vai ver o que são as 7 estrelas que estão na mão do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, Jesus começa dizendo: eu estou presente, confirmando aqueles que estão ministrando a palavra em meu nome. Portanto, eis aqui a importância de uma igreja ser ministrada, edificada, ensinada na palavra de Deus, seja um campo missionário, através do missionário que está instalado, seja uma congregação, através do obreiro que está à frente, seja a igreja, através dos seus pastores ou daqueles líderes que ministram seriamente a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: eu estou no meio da igreja, através das 7 estrelas que eu cuido, que eu guardo na minha mão direita, mas também os 7 candeeiros, falando da presença de Jesus entre os candeeiros. E ele diz: e eu ando no meio dos 7 candeeiros. Jesus não somente se faz presente, mas a presença de Jesus é dinâmica. Ele está presente e ele está andando, ele está passando revista ao seu exército, ele está se movendo no meio da igreja. Quando nos reunimos aqui, ele está presente. Hoje à noite, ele está presente nesse lugar. Hoje à noite, ele está entre nós aqui. Lá no culto infantil ele está, entre os irmãos que já se reúnem meia hora antes para orar, ali já está a presença de Deus. Mas quando você sair daqui e for para o seu lar, a presença de Deus está lá, na sua casa, no seu trabalho, no seu local de trabalho. A dificuldade que a igreja perseguida tinha é de entender que no meio da perseguição Jesus está presente. Onde ele está presente, se nós continuamos sendo perseguidos? É interessante que, por vezes, nós perdemos o impacto da presença de Cristo. E quando perdemos o impacto da presença de Cristo, o adorar a Jesus já não é algo tão importante assim. O estar na presença de Deus já não é algo tão interessante assim. Outros demais compromissos podem nos roubar esses momentos preciosos. Nós não temos dificuldade de entender o Deus imanente, isto é, aliás, o transcendente, isto é, a presença de Deus nas grandes coisas da história. Deus presente lá cuidando da guerra da Ucrânia e da Rússia. Deus presente lá na Coreia do Norte, Deus presente lá nos Estados Unidos da América, Deus presente nos grandes movimentos evangélicos e assim por diante. Mas a gente tem dificuldade de entender Deus presente no nosso dia a dia. Deus presente através no meio das lutas, Deus presente lá no local de trabalho, lá na faculdade. Jesus está presente, mesmo em meio às perseguições, às lutas. É o Deus transcendente, mas imanente também, aquele que passeia entre o seu povo. Já viram a dificuldade que nós temos de entender a presença de Deus no meio das lutas e provações? Conta-se que uma menininha perdeu a sua mãe. O homem, pai de família, era um crente fiel na igreja. E no dia do enterro, depois de terem passado por uma luta intensa com a enfermidade da mãe,
entregaram ela aos braços do Senhor depois do culto fúnebre, o sepultamento. Alguns irmãos da igreja até se prontificaram, dizendo, vamos lá para casa, passem uns dias lá, até as coisas melhorarem. E ele disse, não, eu preciso enfrentar esse momento assim, preciso mesmo. E aí foram para casa. A menininha puxou a caminha para o lado da cama do pai e apagaram a luz para dormir, aquela primeira noite sem a mamãe. E ela ficou segurando a mão do pai e, de repente, ela perguntou assim, papai, você está aí, naquele silêncio? O pai disse, filha, eu estou aqui, fique calma, tranquila, papai está aqui. E ela foi ficando calma, de repente ela soltou a mãozinha e estava dormindo. Mas aí foi o momento daquele homem perguntar para Deus, Pai do céu, o Senhor está aí, porque eu não estou entendendo a Tua presença no meio de tanta luta, no meio de tanta lágrima, no meio de tanta tristeza, eu tenho a impressão que o Senhor está ausente. E foi exatamente nesse momento que Deus lhe lembra, de Isaías capítulo 41, versículo 10, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus presente, a promessa de Jesus é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus presente com a sua igreja, primeira finalidade. A segunda finalidade desta carta aos cristãos em Éfeso é reconhecer as virtudes da igreja. Veja comigo os versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja o versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. A primeira virtude que eu vejo aqui, Jesus elogiando a igreja de Éfeso, é que era uma igreja fiel na doutrina. Uma igreja que soube discernir o que vinha de Deus, o que não vinha. O que nós, cristãos, precisamos fazer à luz do filtro maior, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nossa regra de fé e prática. Lembro-me de Paulo despedindo-se da igreja de Éfeso, e essa despedida está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Você pode consultar o relatório de Paulo, quando ele diz assim, no tempo em que fiquei entre vós, não deixei de anunciar nenhum só dos desígnios de Deus. Então Paulo se preocupou em ensinar tudo aquilo que era o mais importante para a vida de alguém. A queda do homem, a justificação em Cristo, a graça irresistível, a predestinação antes dos tempos, o que mais o juízo final, o céu, o inferno, e tudo aquilo que precisa ser ensinado, o comportamento cristão, a vida cristã, a conduta cristã. Como é um cristão diante da sociedade, como é um cristão diante da família, ele ensina isso, todos os desígnios de Deus, à igreja de Éfeso. Mas ele diz, quando eu sair, os lobos não pouparão o rebanho. Palavras de Paulo em Atos 20. E agora, 40 anos depois, os lobos já tinham chegado, mas a igreja estava firme na palavra de Deus. Ela soube discernir o que era de Deus, o que não era. Aqueles que se diziam apóstolos enviados por Deus e não eram. Aqui o texto cita os nicolaítas, uma seita que se infiltrava entre os cristãos, pregando uma doutrina que muitos queriam ouvir, mas que não é compatível com a palavra de Deus. Os nicolaítas pregavam, por exemplo, entre muitas coisas, que todos os pecados que são relativos à carne, o corpo humano, você pode praticar. Aliás, eles diziam, você não precisa dar nenhuma
nenhum sustento para o corpo. Trate o corpo assim, como quiser, porque Deus está interessado, sim, apenas na partícula divina que é o Espírito, ou então na sua alma. Então, todos os pecados que você quiser praticar no corpo, você pode praticar. Era o ensino dos nicolaítas. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar alguém dizer assim: olha, Deus está interessado no seu interior, não no seu exterior. Já ouviu isso em algum lugar? Ensino dos nicolaítas. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em tudo em você. A sua alma, seus pensamentos, sua emoção, seu corpo físico. Por isso é que nós cuidamos também do corpo, que é o templo de Deus, conforme Paulo diz em 1 Coríntios. Cuidamos com aquilo que comemos, com as horas de sono. Se precisamos cuidar melhor do corpo e temos tempo para isso, você pode ir lá na academia do Tatu e matricular lá e fazer um bom trabalho que ele vai te ajudar lá, né? E assim por diante, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da sua relação com Deus, que é o espiritual. Uma igreja que oferece as portas abertas a qualquer doutrina, a qualquer ensinamento, a qualquer um que chega falando ou dizendo que está em nome de Cristo, sem antes ter sido testado, como o texto diz aqui, que eles foram testados antes de serem ouvidos, estará enfrentando dificuldades, estará enfrentando em algum momento a sua quebra de relação com as doutrinas cristãs. E Jesus elogia a igreja de Éfeso por ter este filtro muito aguçado. A segunda virtude reconhecida é uma igreja trabalhadora, uma igreja envolvida com a obra de Deus. Veja o versículo 2: conheço as tuas obras. E a palavra obras aqui que aparece é kopos, que quer dizer trabalho duro, trabalho que faz suar, trabalho que deixa exausto. Em outras palavras, uma igreja que trabalhava muito. John Stott compara a igreja com uma colmeia, onde as abelhas se dividem em grupos e vão produzindo dia e noite, vai saindo mel da melhor qualidade. Assim é o povo de Deus. Nós precisamos trabalhar pelo reino de Deus. Uns estão orando, intercedendo, enquanto outros estão servindo na diaconia, enquanto outros estão cuidando das crianças, enquanto outros estão ensinando no discipulado, enquanto outros abrem a sua casa para a célula, enquanto outros estão preparando aqui algumas horas antes, no final de semana, para levar a igreja a adorar com qualidade, enquanto outros estão evangelizando, enquanto outros estão visitando ao longo da semana, e esse trabalho todo é honrado por Jesus. Ele diz: conheço as tuas obras. E ele está dizendo para a IPI de Chapadão do Sul: conheço o teu trabalho, conheço as tuas obras. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. A igreja de Éfeso não pensava em si mesmo, não pensava em só se alimentar, não pensava só em ouvir a palavra de Deus e ir levando a vida, sentar-se nos bancos. Não, era uma igreja que trabalhava, e Jesus dizia: eu conheço as suas obras. Terceira virtude reconhecida por Jesus, é uma igreja perseverante nas tribulações. Ainda versículo 3, e tem perseverança. A palavra perseverança é justamente isso. É justamente isso, perseverar. Tem nada diferente disso. É você continuar. Apesar de tribulações, continuar. Apesar de perseguições, continuar. Ter um alvo e não tirar os olhos deste alvo. Muitos cristãos em Éfeso eram perseguidos por não adorarem o imperador. No Império Romano, o imperador instalava em cada cidade, em cada lugarejo, em cada distrito, os observadores do império. E ele sabia onde estariam pessoas que o adoravam como imperador e não adoravam. Existe um livro,
eu estou lendo, muito me chamou a atenção esse livro de um sociólogo francês chamado Michel Foucault. Ele diz o seguinte, que vigilância e poder andam juntos. Então, a ideia de vigiar alguém garante o poder de quem está aqui em cima. Então, com o vigiar você pode ameaçar, você pode com o vigiar saber quem está fazendo o quê. E o imperador de Roma tinha tudo isso. Eu imagino até que tinha um Alexandre de Moraes lá no Império de Roma, que ele sabia tudo. Onde estavam os cristãos, onde os cristãos moravam, o que os cristãos falavam. E uma coisa, o imperador sabia, os cristãos eram uma ameaça para o império, porque eles chamavam outro Senhor, a saber, o Senhor Jesus Cristo, de Senhor, enquanto que só o imperador poderia ser chamado de Senhor. Só o imperador poderia ser adorado como Deus. Outros estavam sendo perseguidos porque não se dobravam diante da deusa dos Efésios, a deusa Diana. Já viram aquelas situações onde um crente é perseguido e alguém, um familiar chega, olha, nosso avô serviu nessa religião, nosso pai, e agora você trai a família, mudando de igreja, mudando de religião, etc. E tenta inibir, e tenta amedrontar. É mais ou menos isso que também muitos cristãos passavam lá em Éfeso. E para piorar, os ensinos de dentro da igreja, vindo através dessas seduções dos ensinos dos nicolaítas e outros mais. E apesar das tribulações, apesar das perseguições, os cristãos perseveravam. E Jesus elogia isso. Ele diz, e tens perseverança. Terceira finalidade desta carta de Jesus à igreja de Éfeso é trazer uma advertência. Jesus elogia primeiro. É interessante a psicologia de Jesus. Ele primeiro traz alguns elogios à igreja. Aí quando você está assim, descansado, ufa, que bom. Aí Jesus traz uma correção à igreja. Para a igreja de Éfeso, uma só. Veja comigo o versículo 4. Tens, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos repetir isso juntos? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus reconhece as virtudes da igreja, mas não se omite em adverti-la. A ortodoxia, isto é, a retidão de uma igreja, não pode estar desconectada da prática do amor. Isso é, o zelo doutrinário sem o amor cristão se transforma em farisaísmo. Ou então a pureza teológica sem o coração quebrantado vira religiosidade árida. Ou então odiar o erro, mas não amar a Deus é mero legalismo. Abandonamos o primeiro amor quando defendemos nossas posições, mas não nos deleitamos em Deus. Abandonamos o primeiro amor quando nosso conhecimento sobre Deus vira mais interessante do que o nosso conhecimento de Deus, através da oração e da intimidade com Ele. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos o outro, mas não examinamos a nós mesmos. Abandonamos o primeiro amor quando sofremos pelo Evangelho, mas não nos deleitamos no Evangelho. A igreja não pode ser legalista, nem religiosa, nem santarrona, nem institucionalista. Nós devemos trazer a prática do amor no dia a dia, no cotidiano. E como amar? Amar o teu próximo. A Bíblia diz que se amamos aqui na horizontal, estaremos amando a Deus. Quando amamos o pecador para evangelizá-lo e trazê-lo a Cristo, com isso nós estamos amando a Deus e o Senhor do Evangelho. Quando amamos o nosso irmão de fé e nos entregamos para ajudá-lo, para ser ombro para a vida do mais fraco, nesse ajudar, nesse amor demonstrado, nós estamos alimentando o amor da comunidade cristã.
E o amor não vai se esfriar como aconteceu com a igreja de Éfeso. Há um perigo das igrejas crescerem e se institucionalizarem a tal ponto de o amor cristão já não ser mais tão importante assim. As pessoas já não conhecerem mais as outras. Por isso é importante participar de um grupo pequeno, de uma célula, de um ministério, para que você esteja ali, dando suporte a alguém, ou recebendo suporte. Isso é amor cristão. E Jesus diz, deixaram o primeiro amor. Quarta finalidade, oferecer um recomeço. Veja comigo o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, isto é, se isso não acontecer, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E o versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro passo para o recomeço é lembrar-se. Lembre-se, precisamos voltar exatamente no ponto onde caímos, onde começou o nosso esfriamento cristão. Se você está se distanciando de Deus, procure rapidamente lembrar onde foi que isso começou. Lembre-se, precisamos voltar rapidamente ao local da queda. O filho pródigo só começou o seu caminho de volta, recomeçou a volta quando diz a Bíblia, lembrou-se da casa do pai. Lembre-se do seu primeiro amor. Lembre-se da conversão, os tempos tão gostosos em que você adorava a Deus de uma forma tão especial. Cantava e as lágrimas corriam dos olhos, porque a tua adoração estava chegando ao trono de Deus e você sabia disso. Orava e sentia vontade de não levantar mais, a alma era inundada pela oração. Ouvia a pregação da palavra de Deus e aquilo te alimentava para a semana, para o mês. Hoje canta com descaso. Ou então pensa assim, o louvor é chato demais. Ou então ora e ora com frieza, já bate o joelho no chão, já dá aquela vontade de levantar. Ou então ora, mas a oração é mecânica. É um compromisso apenas de recitar algumas palavras para estar em paz com a sua consciência religiosa. Avalia a palavra, mas não se alimenta dela. Se de repente a pregação vai alguns minutos a mais, 10 minutos, 15 minutos a mais, já olha no relógio, o que eu estou perdendo? Estou perdendo o Fantástico, o SBT, sei lá, né? Sente-se acima do bem e do mal e julga. E ainda diz assim, mas é assim porque eu amadureci. Amadureceu nada, você esfriou o coração, isso sim. Esfriou o coração, petrificou a alma, endureceu os seus sentimentos com relação a Deus. Lembre-se dos tempos áureos de intimidade com Deus. Lembre-se dos preciosos tempos em que você tinha sede do Deus vivo e falava como Davi, a minha alma tem sede de ti. Lembre-se, mas o só lembrar não é suficiente. Lembrar-se e não tomar decisão pode ser apenas a nostalgia. É necessário arrepender-se. Então o segundo passo é o arrependimento. Lembre-se, depois arrependa-se. Arrepender-se é mudar a disposição mental a respeito de alguma coisa. É mudar a mente, é mudar a direção. É procurar entender onde tudo começou, o seu esfriamento, a sua apatia espiritual, a perca do primeiro amor. Se foi com o pecado da maledicência, ou do ódio, ou da mentira, ou da imoralidade, ou da indiferença, ou da troca de valores, ou da amargura, ou do sentimento faccioso, mas lembre-se onde foi e volte ao primeiro amor. Terceiro passo para o recomeço, volte às origens, volte à prática das primeiras obras, diz o texto da Bíblia. O verdadeiro arrependimento nos leva a um recaminho. Volte à oração, volte à santidade, volte à busca com Deus. Você pode começar hoje mesmo tudo isso. Você pode começar amanhã às 5 da manhã vindo aqui para orar. Segunda, terça e quarta, buscar a Deus, colocar o rosto no pó, buscar a presença do Senhor. Se não houver arrependimento, se não houver recomeço,
Diz o texto da Bíblia, a igreja perde a sua luz. Jesus diz, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Ao longo do tempo, em muitas ocasiões, cristãos perderam a luz de Cristo e passaram a andar nas trevas. Igrejas que vivem nas trevas, vivem as lembranças de um passado glorioso, mas a luz já não está lá. E é interessante o que o texto está dizendo, o próprio Cristo, para uma igreja que perdeu o amor, para uma igreja que não tem mais o primeiro amor, uma igreja que, apesar de boas obras, precisa de arrependimento, apesar de uma boa doutrina, precisa de arrependimento. Ele está dizendo, se o arrependimento não acontecer, se a volta não acontecer, eu retiro o candeeiro, eu retiro a luz da igreja. É muito importante que nós cristãos levemos a sério o seguinte, eu e você somos responsáveis pela igreja de Cristo. Eu e você somos responsáveis pelo que Deus está fazendo ou por vezes não está fazendo entre nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a grande família da fé. Somos responsáveis. E esta palavra de Deus hoje para nós é uma advertência. Ele está elogiando a igreja, mas ele está dizendo, todos nós somos responsáveis de não deixar esfriar o primeiro amor, ou se já esfriou, voltar. E é interessante o que um comentarista bíblico diz a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas do Apocalipse. Ele diz o seguinte, todos nós, indivíduos que estamos na igreja, somos parte dessa igreja, dessas responsabilidades que são ministradas aqui, trabalhadas aqui em cada uma dessas igrejas. Porque as nossas atitudes individuais formam as nossas atitudes coletivas como igreja. O nosso arrependimento individual gera um arrependimento coletivo. A nossa oração sobe a Deus em horários em que outros estão orando, clamando. Ela sobe como uma oração coletiva. A nossa preocupação individual também é preocupação coletiva. Os nossos pecados individuais refletem também na coletividade da igreja. Jesus está dizendo para nós, hoje, 2000 anos depois, aqui em Chapadão do Sul, Ele está dizendo, eu garanto a minha presença entre a igreja, através da liderança, andando no meio da igreja, no meio dos candeeiros. Ele também diz, eu reconheço as virtudes da igreja de Chapadão do Sul. Mas ele traz uma advertência, volta ao teu primeiro amor. E ele diz como nós podemos recomeçar. Eu li, algum tempo atrás, a história de um homem que estacionou o seu carro, marca Ford, num acostamento, o carro havia enguiçado e já se passaram 100 anos disso. Ele abriu o capô e aí ele descobre qual era o problema. Abre o capô e, aliás, um homem, um outro carro, uma limusine, um carro riquíssimo, para ali do lado e desce um homem rico, bem apresentável, milionário, e vai lá e pede licença, diz, olha, você precisa de ajuda? Preciso, deixa que eu mexo aí para você. E aquele homem, o dono do pequeno carro, ficou querendo saber quem era aquela pessoa. Ele rapidamente consertou o carro e o dono do carro disse, quanto eu devo a você? Quanto eu devo ao senhor? Ele disse, não deve nada. Mas sabe quem eu sou? Eu sou o Henry Ford. Eu sou o fabricante desses carros. Eu que idealizei esses carros. E me incomoda ver um deles parado aqui no acostamento com dificuldades. Então, prontamente eu parei aqui para te ajudar, né? Vá em paz. Isso me faz lembrar justamente de Cristo. Por vezes a igreja para no acostamento e nós devemos, nesse momento, pedir o socorro de Jesus e dizer, Senhor da igreja, vem e intervém com a tua mão, porque o Senhor sabe o que fazer. Amém, amém.